Ó Jesus, Filho de Deus, os santos Pedro e Paulo, por suas obras e por seu martírio, mereceram a veneração dos cristãos desde o começo da era cristã. Para perpetuar o nome deles, erigiram em Roma duas grandes basílicas. Dá-nos, Senhor, o acordo apostólico desses dois gigantes do cristianismo. Meu irmão, minha irmã, que bom estar com você todos os dias, em oração, meditando o Evangelho diário, a Palavra de Deus. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum e assim queremos juntos rezar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas 19, 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 100 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-lhe-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, olhando o Evangelho, fazendo uma meditação, nós percebemos que edificaram-se as basílicas de São Pedro e de São Paulo para perpetuar a memória destes dois gigantes do cristianismo. Seus nomes e principalmente sua obra de evangelização estão intimamente ligados à história de Roma, onde pelo martírio deram testemunho de fidelidade a Cristo. A Basílica de São Pedro em Roma, erigida por Constantino no século IV, sobre o túmulo do apóstolo Pedro, foi demolida no século XVI, porque ameaçava ruir. No mesmo local foi logo construída outra mais esplêndida, que Urbano VII consagrou em 18 de novembro de 1626. Também a Basílica de São Paulo foi construída no século IV, em 1823. Um incêndio devastou grande parte do edifício. Pio IX reconsagrou a Basílica em 10 de dezembro de 1854. No mesmo dia,
da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E o Evangelho, é claro, nos convida a olharmos para os talentos aos quais Deus nos oferece e devemos, assim, fazer com que esses talentos rendam. E quando este Rei voltar, quando Jesus voltar, o que iremos apresentar a Deus? Peçamos assim a proteção da Virgem Maria. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo o tormento. Mãe compassiva, prestai-nos auxílio, no sofrimento, na terra e no exílio. Se humano socorro vier a faltar, com vosso sempre podemos contar. Jamais recusais da férvida prece, de quem jogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que a grande necessidade. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo o tormento. Maria, mãe de medianeira de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos ilumine e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.